eu sou o Bruno Pereira, o terapeuta medroso. Ou sou o Bruno Pereira, o terapeuta corajoso. Qual dos terapeutas que você mais se identificou? Hoje eu vou falar sobre esse tema, como vencer o medo. Como a gente consegue vencer o nosso medo? Como a gente consegue passar por situações que a gente consegue ter mais coragem? Bom, os medos são as questões mais importantes hoje na parte terapêutica, são as coisas mais profundas no ser humano. E muitas das vezes a gente morre de medo das coisas acontecerem. O medo de não dar certo no trabalho, como ganhar dinheiro, o medo de não dar certo no relacionamento, o medo de não ser feliz, vários e vários medos. Então, nosso cérebro tem muita clareza do que é medo. Nosso cérebro sabe muito do que é medo. Eu falo muito, eu posso repetir várias vezes a questão do medo para que cada vez mais fique claro para você o porquê que você está viciada ou viciado no medo. Por que você passa por várias situações na sua vida que você poderia ter clareza da coragem, que a coragem se torna mais clara na sua vida. Muitas das vezes, o medo marca, carimba ou deixa velado dentro de você. Então, para você entender o processo de como vencer o medo, primeiro que o medo não se vence. É um paradoxo, né? Primeiro que o medo não se vence. Por quê? Porque o medo é uma informação que já está contextualizada na rede humana, né, de pensamentos, de ideias, e está indo no instinto animal de proteção. É um instinto do nosso corpo de nos proteger de uma dor maior, de um sofrimento maior. Então, o medo tem uma função na nossa vida? Tem uma função, sim. Mas às vezes, a maioria das vezes, pela minha compreensão, o medo pode se tornar algo viciante, algo que a mente está sempre criando desculpas, criando metodologia que não vai dar certo aquela questão que ela busca o crescimento. E quando a gente fala de coragem, a gente fala do quê? De luz, né? Quanto mais coragem, mais eu clareio o quê? A minha força de movimento, de uma ação mais saudável ou mais propícia àquilo que eu busco, os objetivos. E muitas das vezes a gente passa por esse processo de vida. Ou você tem coragem de assumir os seus erros e dizer que você é responsável por muitas coisas e que você consegue se ter força e movimento para que aquilo seja transformado. E muitas das vezes, eu volto a repetir, né? Muitas vezes, mas é muitas das vezes exatamente isso que faz a gente passar por situações complicadas de não querer se expor. E aí vem uma outra questão do medo, né? Tenho medo de me expor, né? Expor que eu não fui capaz, expor que eu sou uma pessoa incompetente, me expor que eu não tenho conhecimento para isso. E por que tudo isso acontece? Por que tudo isso acontece dentro da gente? Porque no fundo, o que a gente precisa é de um incentivo. Todo ser humano precisa de incentivo para ter coragem. E se esse incentivo não está claro na sua memória, é muito mais fácil para a reação corporal e emocional se proteger através do medo, de não fazer, não ter ação, porque não tem conhecimento para fazer aquilo. E aí você vai compreendendo o passo a passo de como você consegue se transformar através dos incentivos. Como incentivar, como você ter um porquê, um para quê de alcançar aqueles objetivos. Então, quando a gente passa por vários processos na vida, dificuldade no relacionamento, dificuldade financeira, dificuldade da saúde corporal, dificuldade na comunicação, dificuldade na criação, várias dificuldades, vários obstáculos que chegam até nós, várias objeções, e a gente tem o que no fundo, é a falta de coragem. A falta de coragem dá clareza ao medo. Então, quanto menos coragem eu tenho, mais medo eu tenho. Então, por isso que eu falei, o medo não se vence, ele já é existente em todo o universo. Então, ele já existe, só que é falta dentro de mim coragem de me transformar.
E coragem é um ato que vai trazer na nossa vida um movimento de ação que vai passar por um processo de quê? De transformação, né? Quanto mais coragem eu tenho, mais eu me transformo. Por exemplo, a coragem de ser ético, ser íntegro. O que é ser ético, ser íntegro? É ser honesto, ser verdadeiro, falar o que realmente está acontecendo com as pessoas, com o mundo e consigo mesmo. E esse ato de coragem, de integridade, é algo muito pesado, muito difícil ainda. Por quê? Porque eu tenho medo de ser taxado como uma pessoa boba, eu tenho medo de ser taxado de uma pessoa que é julgada, ser julgada socialmente, porque eu tenho as minhas sombras. Então, a questão da integridade, o ato da integridade, é muito fácil a gente que ficar julgando quem é íntegro e quem não é. Mas a integridade dá clareza e força, incentivo para você vencer os obstáculos. E é exatamente esse é o ponto e a chave que eu quero que você olhe para dentro de você. Quanto mais clareza, a coragem de ser íntegro e ético, mais você tem capacidade de vencer os obstáculos. Mais você tem a capacidade de se tornar uma pessoa, além de ser respeitada, uma pessoa transformadora, inspiradora. Falar a verdade nos dias de hoje é muito difícil, porque a exposição que a pessoa teme a passar, ela tem o quê? Ela se breca nos seus medos. E os medos que estão claros, não a coragem. Então, a nossa mente humana, ela vai passando por vários processos, desde a criança interior, do adolescente, do adulto. É um processo de construção de vida. E a gente está tão acostumado com os medos que a gente tem dificuldade de entender o que é realmente ser íntegro, corajoso, ser verdadeiro, ser honesto. É mais fácil a gente criar desculpas, criar o vitimismo, criar a não responsabilidade, dizer não foi culpa minha, não sou responsável. Ou vários fatores aqui. E isso eu quero deixar bem claro. Os medos velados criam ganhos. Esses ganhos que Freud fala de ganhos secundários. Então, quando a gente está preso em situações da nossa vida, geralmente, aquilo que não deixa a gente sair daquele lugar para um lugar melhor, faz a gente ter o quê? O medo velado. Então, o processo de transformação, o processo de ser íntegro, ser verdadeiro, é algo muito forte, muito intenso. Quanto mais honesto, quanto mais verdadeiro, mais você se torna uma pessoa estimada. E se sentir estimado, se é o seu objetivo, talvez você vai falar, isso é ego. Ok? Concordo. Mas você se estimar e estimar pessoas que realmente querem olhar você como um espelho, isso não é ego. Isso é busca de uma inteligência coletiva, onde várias pessoas podem ser íntegras, éticas. E vários fatores na minha vida, eu já passei por isso. E depois eu observei que faltou, sim, incentivo dos meus pais quando eu era criança. E quando eu lembro que eu estava na escola, eu estava na primeira série, passei por uma situação de humilhação de uma professora. E doeu muito, né, essa humilhação. E os meus pais, para corrigir essa humilhação, foram lá e deram um presente para mim. E eu adorei, era o que eu mais queria. Mas avaliando a situação, o que mais eu queria era aprender como vencer esse obstáculo. Como não sofrer essa dor, temer essa dor de humilhação. O que mais eu queria aprender era isso. E como eu posso ter coragem para vencer a situação? Será que com integridade eu consigo ter coragem de vencer a situação? Geralmente sim. E essa integridade era um incentivo, talvez, que minha criança, quando criança, precisava entender. E faltava alguém se comunicar de uma maneira forte, intensa, e dar exemplos que esse era o caminho saudável. Que esse era o caminho saudável. Então, muito daquilo que ficou dentro da gente marcou.
E ter marcado, isso ter ficado você marcado ou não, faz você dar mais valor aos medos do que a coragem. Eu vejo aí as pessoas falando assim, não, você tem que ser maior que os medos. Não, você não tem que ser maior que os medos. Você precisa dar clareza, coragem. Esse é o caminho. Quanto mais clareza você dá, coragem interior, com integridade, com verdade, com vontade, e o porquê que você quer seguir esse caminho e vencer esses obstáculos, e precisa de incentivo, e talvez está sendo incentivado por você mesma, ou mesmo, ou alguém está te incentivando, faz você diminuir o poder do medo dentro de você. Porque o medo é uma autoridade interna. Queira ou não, eu estou autorizando dentro de mim o medo de me expor. O medo de fazer um conteúdo na internet, por exemplo. Eu tenho medo de me expor. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que têm medo de se expor. Medo de falar. Medo que as pessoas vão rir de você e dizer assim, nossa, olha lá o bobão, né? Entregando conteúdo, olha lá. Por que esse bobão, ele acha que ele sabe muito? Ele é né? E a pessoa tem medo de passar por essa humilhação, de ser criticada. E muitas das vezes falta incentivo. E aí esse é o ponto chave também de transformação. Incentivo, integridade, valores. Quanto mais verdadeiro, quanto mais coragem, mais você está passando pelos processos de crescimento pessoal, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento do que realmente importa para a sua vida. E dar voz às pessoas que não querem crescimento, essas pessoas que estão presas nas suas dores, querem alimentar dores de outras pessoas. Então, se você continua dando voz às pessoas que sofrem e faz você sofrer, você está autorizando passar por isso, acessando essa dor mais profunda dentro de você. Mas como vencer essas dores mais profundas? Sim, esse é um ponto extremamente importante para eu falar nessa live. Porque isso está tão velado, está tão marcado em você, que você está viciado nessas dores. E aí vem as desculpas, vem as explicações, vem as razões que você cria para alimentar essa dor. São várias razões para alimentar essa dor. São várias porquês que você fala, não, por que eu não fui incentivado, porque ninguém me ama, ou porque ninguém me dá valor, ou porque um monte de porquês que você cria para alimentar os seus medos e a sua transformação. Então aqui eu quero deixar muito bem claro que o terapeuta corajoso tem que ser o terapeuta íntegro, ético. E toda vez na vida a gente consegue ser íntegro? Não. Mas se expondo, falando a verdade, para trazer um processo de transformação pessoal, ajuda a você a vencer os obstáculos no seu autoconhecimento. Então, ser um terapeuta corajoso é algo que não é para só ser estimado pelas pessoas, mas é algo de inspirar pessoas. Ter coragem, dar a cara a tapa, é um preço, mas com integridade é um preço de virar a chave. Ah, mas as pessoas vão querer te humilhar, as pessoas vão querer dizer que você é incapaz, as pessoas vão querer falar que você não está fazendo as coisas corretamente, que você não tem prova do que você está falando. Vai vir um turbilhão de pessoas que estão presas nas suas dores, querendo diminuir a sua integridade, querendo diminuir a sua vontade, a sua ação de mudar, que o caminho saudável é dar clareza à coragem. Então, quanto mais clareza eu dou à minha coragem, mais eu estou me tornando uma pessoa saudável. Quando eu tenho coragem de dizer para os meus pais que eles foram responsáveis por muitas questões da minha vida, essa coragem me libera da dor da criança interior. Porque a criança interior, ela passou pelo quê? Pelo aprendizado. Ela não tinha esse poder de responsabilidade. Só que ela começa a criar uma responsabilidade que ela não tem. E quando essa criação de responsabilidade que a criança não tem,
ela gera um contexto de dor e sofrimento que vai para uma vida inteira. Então, o que eu quero dizer com isso? A criança, ela tem, sim, incentivos e espelhos dentro de casa, mas ela precisa daquilo que dá coragem para que ela assuma aquilo que é saudável para a vida dela e a vida de todos. Tem um outro medo aqui, que o terapeuta corajoso tem que se expor. Eu, quando criança, isso eu lembro muito, quando criança eu estava entre os meus primos e família, entre amigos e escolinhas, o meu maior medo era ser taxado como uma pessoa homossexual. Eu tinha muito medo de as pessoas me humilharem, falarem isso assim de mim. Mesmo se eu tendo essa questão ou não, o meu medo não era a questão de ser ou não ser, e sim ser taxado. E muitas pessoas que têm uma predisposição a ser homoafetivo têm medo de se expor. E quando essas pessoas têm coragem de se expor, elas têm integridade de dizer que isso é ela e que ela faz bem ela ser assim. E muitas pessoas que eu conheço curam até a depressão quando assume isso. Não quer dizer que a pessoa tem que ser homoafetiva para se tornar feliz. Isso é pessoal, é interno. Tá? Isso não é um caso, mas estou falando que o meu medo, o meu maior medo, era ser taxado pela família, pelos amiguinhos. Era um medo velado dentro de mim. E hoje o terapeuta corajoso expõe esse medo. E o que quer dizer isso? Que eu quero mostrar ser íntegro? Não. Eu quero mostrar que quanto mais clareza eu dou a minha coragem, mais eu estou preparado para a minha transformação. E transformação dói, machuca. É algo muito forte, algo muito presente. É muita força para você sair de uma fase para uma outra. Mas é necessário. Por quê? Porque senão eu fico no buraco sem fim. Viciado nesse buraco, eu não saio dele. Não largo o quê? A procrastinação, não largo o vitimismo, não largo as aprovações, não largo as vinganças. E é exatamente esse é o ponto. Eu queria falar também sobre essa questão do vitimismo e da pessoa que quer se vingar. Existe um jogo, né? E o Bert Hellinger fala muito isso, né? Existe um jogo de vitimismo, a pessoa que é vítima, depois ela cria a necessidade de ser uma pessoa vingativa. E aí o medo dela de ser vítima, e quando ela é vítima, ela passa por um jogo de vitimismo e ela vai lá e se vinga. É um jogo muito doente, tá? É um jogo muito doente. E está muito ligado aos medos. O meu maior medo é ser abusado, por exemplo, psicologicamente, corporal. O meu maior medo é passar por isso. E eu faço várias questões, várias ações de estar em uma situação de fragilizado e que, queira ou não, inconsciente, eu estou permitindo que alguma coisa de abuso pode acontecer na minha vida. Não é uma questão racional de escolha, mas eu estou dando clareza ao quê? Ao medo. Eu estou fortalecendo o medo. Eu não sou maior que o medo. Quando o medo está presente, eu estou fortalecendo com ele. E quando eu estou dando clareza à coragem, quando a gente fala assim, eu vi até uma frase hoje, achei muito interessante, é assim: quando você está com medo, vai com medo mesmo. O que quer dizer isso? Estou dando clareza para a minha coragem. Estou fortalecendo a minha coragem no processo de crescimento pessoal. Eu repito, por que eu repito? É uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. Eu repito para dar clareza no algo interno dentro de você, o que realmente é importante para a sua transformação. A minha repetição aqui é para você encontrar a sua transformação pessoal. Então, o terapeuta ou as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano precisa ter um ato de coragem. E o ato de coragem é um ato de transformação. Quanto mais ação de coragem, mais eu dou clareza para que aquilo é verdadeiro e íntegro. Aquilo que vai me levar a um estado de quê? De paz. Porque não preciso mais carregar as doenças comportamentais que estão ligadas ao meu sistema emocional e ao meu sistema familiar que eu carrego dentro das minhas projeções daquilo que eu recebi quando criança. Então, quimicamente,
O medo é uma natureza humana e o corpo, nossos corpos, estão acostumados a alimentar esses medos. Exatamente quando eu falei assim que eu sou terapeuta medroso, muitas pessoas podem se identificar. Nossa, eu também sou medroso. E aí eu alimento o quê? Nossa, ele também, ele está falando que ele também tem dificuldade. E tudo bem falar que eu sou terapeuta medroso. Aí é um paradoxo, né? Falar que eu sou terapeuta medroso, eu tenho coragem de falar isso, de me expor. Esse ato de coragem é uma clareza. E quanto mais eu dou para ela, eu tenho uma transformação pessoal. Então eu não quero dizer que eu sou maior que o medo. Eu quero dizer que eu preciso de clareza da nossa coragem, do que a gente realmente precisa ter. E largar de uma relação tóxica, largar de um trabalho tóxico, passar por situações que talvez você precisa ter coragem para sair dela. Tem pessoas que se casam um com o outro pela questão financeira, estarem presas pela questão financeira. Falta o que? Clareza e incentivo que é capaz de vencer os obstáculos que vão vir na vida dela. E esse incentivo dizer que ela é adulta ou ele é adulto suficiente a vencer esse obstáculo para ter uma vida feliz. Liberto de uma relação tóxica. Então, muitas das vezes, e isso eu quero deixar bem claro, muitas das vezes, que quando a gente passa pelo processo de vida, no dia a dia, o que a gente mais tem aí são pessoas cheias de dores, cheias de medos, que não conseguem suportar alguém que tenha coragem. E é aí que acontece dentro desses ambientes. Nossa, aquela pessoa está se achando demais, ela fala que ela é melhor, que ela é capaz, e as outras vão tentando minar essa pessoa. Né? Não, ela não pode ser uma pessoa corajosa. Ela não pode ser uma pessoa que está ali com vontade de fazer as coisas dar certo. Não pode. Por quê? Porque aqui é um ambiente muito pesado para ela. Ela não pode ser clara aqui. Aqui é escuro. Aqui é pesado. Aqui a gente está acostumado a viver na dor. Aqui a gente está viciado em viver na dor. E quem vem com clareza, quem vem com coragem, é taxado como errado. E aí a pessoa corajosa, que foi lá, teve coragem de querer transformar a situação, ela também cria um trauma de pessoas medrosas. E aí ela também se torna o quê? Uma pessoa medrosa de pessoas que criam ambientes pesados. De vez ela está entendendo que aquelas pessoas escolheram viver assim, que elas não precisam salvar essas pessoas, foram escolhas. E aí essa mudança de chave é necessária. Você não precisa salvar as pessoas. As pessoas são, todas essas pessoas são adultas. O que você precisa é, talvez, incentivar você a encontrar lugares que vão ouvir o que você tem a dizer. E vão ouvir o que realmente querem se transformar, querem ser melhores na vida. Se você vive um ambiente tóxico, não é tão fácil você transformar esse ambiente em um ambiente saudável. Aí você entra numa posição de salvador. E a posição do herói, a posição do herói, é até um ato de coragem. É um ato de coragem. Mas paga um preço de muito mais dores. Por quê? Pessoas que estão feridas só sabem ferir outros. E ali você vai ser muito ferido por muito tempo. Talvez dizer não para esses lugares é o mais saudável. E buscar um ambiente que realmente vai fazer sua vida ser um ambiente que te motiva, que te eleva, que te inspira, que te dá um caminho de amor mais profundo. Se você for fazer um trabalho hoje, vamos dar exemplo aqui na cadeia, não vá na esperança que você vai lá transformar essas pessoas. Vai. Não funciona assim. Muitas pessoas ali estão acostumadas, estão viciadas a ser assim. Muitos anos, desde criança, ser assim. Tem espelhos. Pode ser que 1000 você consegue 3, 4. Essa é a sua missão. Que você já tenha uma expectativa baixa, mas sabe que vai ter muito obstáculo, muitas objeções para transformar essas pessoas.
é um trabalho de coragem, de muita coragem. Mas se você entrar no papel do herói, você vai se frustrar muito. E quando você se frustra, você tem medo. Mais uma vez. Então, é um fiozinho, né, que faz você entrar no jogo ou não do que você busca. Então, eu estou falando que o trabalho para quem está nas cadeias não é importante, é muito importante, mas tem que ser com expectativas baixas e com muita luta. Com muita luta, você consegue transformar muitas pessoas. A gente já assistiu filmes aí de escolas que eram totalmente rebeldes, alunos totalmente ruins, e os professores fizeram um trabalho incrível de transformação, de regras, de organização. Sim, acontece. Eu não estou falando que a gente tem que abandonar tudo na vida, não. Mas a gente tem que alinhar as expectativas para dar mais coragem àquilo que mais importa, para alcançar os objetivos. Ah, mas eu estou numa família muito doente, eu vou conseguir mudar ela? Não. Não. Você consegue mudar essa família você mostrando que você é uma pessoa inspiradora. Talvez essas pessoas te inspirem. Você inspira alguém lá para sair daquele ambiente tóxico para ter um ambiente saudável. A gente tem que alinhar muitas coisas aqui. Muitas coisas. Porque o medo é algo muito natural humano. Porque a gente ainda está no meio de pessoas extremamente feridas que ferem outras. Então, ser terapeuta é um ato de coragem? Sim. Trabalhar com desenvolvimento humano é um ato de coragem? Sim. Mas provavelmente o ato medroso está mais forte dentro de você do que o ato de coragem. Para transformar a vida sua ou a vida das pessoas. De se expor, de ser íntegro e ser uma inspiração na vida das pessoas. O que o ser humano precisa um do outro é de uma inspiração, de um incentivo, dizer que ele é capaz. Isso já está muito claro para mim. Está muito claro que eu consigo desenvolver a inteligência do outro quando eu sou uma inspiração para o outro, dizer que ele é capaz de vencer esses obstáculos e essas objeções. Aí eu entendo que esse processo de transformação pessoal e de pessoas que estão ao meu redor faz sim a diferença na vida. Quanto mais eu aprendo a lidar com as minhas questões, mais eu consigo ajudar as pessoas que buscam ter coragem e incentivo para vencer seus obstáculos. Então, é importante você ter o autoconhecimento mais profundo da sua natureza, que são os medos velados, sim. E muitas das vezes, as faculdades, outros lugares que você vai buscar estudo, não se aprofunda tanto. Fala de teoria, mas não faz você acessar isso. A teoria é importante, mas acessar isso com conhecimento é algo diferenciado. Por quê? Porque você vai acessar algo tão profundo dentro de você que você vai ser uma pessoa inspirada em transformar a sua vida pessoal e das vidas que as pessoas realmente querem mudar. E tem vontade de sair desse buraco. E precisa só de alguém que trabalhe com isso, que transforme a vida dessa pessoa, que faça essa pessoa se tornar feliz. Então, o trabalho de desenvolvimento pessoal, de uma terapia mais ideal, corajosa e íntegra, faz você, cada vez mais, transformar a sua vida pessoal e das pessoas que estão ao seu redor. E para criar autoridade, você vai ter que se expor. Senão, quem não se expõe não é reconhecido, não é estimado com a sua integridade. Exatamente é isso que eu quero deixar claro. Quanto mais você dá clareza à sua coragem, mais você se torna uma pessoa íntegra, estimada e uma pessoa que as pessoas sentem uma inspiração pelo seu trabalho. As pessoas ao seu redor, da sua família e outras pessoas que não se inspiram. São escolhas e está tudo bem. Não, a gente não precisa ter esse papel de salvador. Porque no fundo o ser humano não quer que ele seja salvo. No fundo o ser humano ele quer ser inspirado a transformar a vida dele.
No fundo, qualquer adulto quer dizer, eu sou capaz de mudar a minha vida. Qualquer ser humano que eu conheço não quer alguém que salve a vida dele. Quer que alguém incentive ele a ter coragem. A que ele tenha força de vencer aquilo que está na vida dele. O papel do herói é importante? Eu não sei, lá atrás pode ser que sim, mas hoje com a tecnologia, hoje com o conhecimento, hoje nós somos responsáveis. Todos somos, todo aqui o mundo é adulto. Se alguém pisou na bola com você e você continua fazendo de vítima, talvez você esteja alimentando os seus medos e o seu vitimismo de passar por isso de novo. Agora, se você tem um ato de coragem de se inspirar naquilo que te faz bem e sai do jogo do vitimismo, você consegue se transformar. Por que eu estou falando isso? Porque a vida é feita de altos e baixos. Todo mundo que eu conheço passa por altos e baixos. Você é melhor do que os obstáculos? Não. Mas você pode ter um ato de coragem de vencer esses obstáculos. Ou ter clareza como vencer esses obstáculos. Eu prefiro essa palavra, dar clareza, a coragem e a potencialidade que está dentro de você. Os recursos que você tem, na forma que você é. Você consegue se transformar num ser humano melhor. E aí, quanto mais claro isso fica dentro de você, mais vem a confiança, mais vem a integridade e a fortaleza de se blindar e passar por fases da sua vida. Então, os obstáculos é inerente a ninguém. Todo mundo passa por eles. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo quer se relacionar, todo mundo quer ter uma vida sexual feliz. Todo mundo, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas querem ser feliz. E as que não querem? São escolhas. Não sejam salvador delas. Deixa elas. Deixa elas escolherem o caminho delas. Ah, mas eu amo essa pessoa. Não estou dizendo você deixar de amar. Estou dizendo você deixar. Deixa de lado, que isso está te fazendo mal. Porque uma pessoa que não quer ser feliz, ela só sabe toxicar a vida da outra pessoa. A única coisa que ela sabe fazer é isso. É o que ela tem. É o que ela pode oferecer. Então, você querer ser maior que os obstáculos é um ato arrogante. É até um ato idiota de ser. Por quê? Porque é uma arrogância querer ser mais do que o medo. É uma arrogância ser mais do que o luto. Porque a gente chama isso de consciência pequena e consciência grande, tá? Quando você olha para o luto, para a pandemia, você querer ser mais do que isso é arrogância. E você julgar isso como um grande problema da humanidade, talvez você não está vendo a oportunidade de transformação pessoal, de vencer os seus medos com clareza de coragem, com integridade, com transformação de autoconhecimento mais profundo que está dentro de você. Ah, mas o meu pai me humilhou, minha mãe não me deu valor. Sim, eles são responsáveis por isso. Mas até quando você vai limitar isso dentro de você? Até quando você vai achar que isso vai fazer você uma pessoa melhor? Mas são coisas que me marcaram, eu estou preso nisso. Sim, você está preso nisso. Você precisa ter um ato de coragem de desconstruir esse processo da sua vida. Tem que ter uma vontade mais profunda de transformação. Não é simplesmente dizer assim, não, eu quero ter sucesso, eu quero ser feliz, eu quero isso. Sem coragem, esquece. Os medos ainda estão mais fortes dentro de você. Quanto menos coragem, quanto menos clareza, quanto menos conhecimento, quanto menos autoconhecimento, mais vai se tornar difícil para você. Talvez você consiga vencer assim, esses obstáculos. Através da sua fé, através da sua boa ação. Talvez sim, mas é mais difícil. Mais complicado até. Mas com um ato de
de querer que as coisas sejam diferentes, que você cansou da vida que você leva, com a falta de dinheiro, com a falta de um relacionamento saudável, que eu vejo por aí as pessoas colocando na internet, não, você, e eles romantizam demais as relações, não, você precisa de uma pessoa muito leve na sua vida, nanana. Dizer que não existe obstáculos. Aí você acredita que em um relacionamento não existe obstáculos. Isso é uma mentira. É uma mentira muito forte até. Porque todo ser humano tem obstáculo. E os obstáculos, ninguém é maior do que eles. O que faz a diferença é você dar clareza ao seu conhecimento, dar clareza às suas potencialidades para diminuir a força do obstáculo e a força do medo. E você transformar a situação não uma situação ruim, e sim um crescimento pessoal. De você não criar tanta expectativa, achar que o mundo tem que ser romântico, que o mundo tem que ser lindo, maravilhoso. Pode ser que sim, um dia esse mundo se torne desse jeito, mas tem que ter muita ainda coragem. O ser humano, nós ainda tem que ter muita coragem. Primeiro é mudar cada um de nós. A mudança vem dentro, não vem fora. Então, se eu quero um mundo mais leve, mais harmônico, mais feliz, isso é tanta luz que machuca, que machuca. Os vícios que estão dentro de nós, perturba. Eu estava vendo uma palestra de uma pessoa saudável sobre... A palestra era sobre saúde física, né? Ele falou assim, eu vejo lá, eu tenho uma... em frente à academia dessa pessoa, ele falou assim, tem uma farmácia. A farmácia fica mais cheia que a academia dele. Sempre está mais cheia que a academia dele. Ele questiona, não, aqui é saúde, aí não é a saúde. E aí eu entendo. Por que as pessoas procuram mais o remédio, a farmácia? Por quê? Porque se transformar dói. Colocar luz na nossa vida, colocar coisas boas na nossa vida, machuca. Sabe o que machuca? Os vícios, os comportamentos viciantes, as desculpas, a falta de integridade, a falta de ética que a gente está acostumado a vivenciar nesse mundo. O ato de coragem tem que ter muita força. Mas para que ele tenha força, tem que ter ação. E com ação, mas dá clareza à coragem que está dentro de você. Então tudo isso, todo esse processo que a gente vai passando pela nossa vida, tudo que a gente vai aprendendo a construir na nossa vida, a gente vai encontrando caminhos de ressignificação, de reconstrução, de desvendar aquilo que estava preso dentro de você. E aí você começa a ver todas as evidências que o vício estava dominando sua vida. Que o ganho de ficar naquele lugar estava dominando a sua mente e ele estava mais forte do que você. E aí que é muito importante, todos nós entendemos, é muito importante. Ninguém é maior que os vícios. Os vícios existem. O que você pode é escolher dar autoridade dentro de você, de ter coragem, de ter vontade de sair desse lugar onde você está para um lugar melhor. O vício de dar desculpas, sempre mais fácil, né? Sempre mais fácil você dar desculpas, sempre mais fácil você olhar para isso. Por que eu falei do rapaz da academia? Porque eu estou olhando para os meus vícios. E para ter um corpo saudável, é um ato de coragem. Um ato de coragem de mudar a alimentação, mudar a caminhada, o exercício, parar de preguiça, parar de procrastinar, parar é largar aquilo que a pessoa está viciada. E por isso que a farmácia ela é bomba, né? Ela bomba. Por que ela bomba? Porque a droga vicia. Ah, é legal, mas vicia. Ela cria dependência. Porque muitas pessoas estão aí tomando remédios para depressão e estão viciadas. E acredita que essa é a solução.
Não tem nada contra os remédios. Uma coisa é remédio, outra coisa é viciar por remédios. É outros 500. E isso que você tem que avaliar, né? A pessoa que está com depressão, ela está viciada, está dependente do remédio. Mais uma vez, ela volta no jogo da dependência e dos medos preso. Porque o remédio não liberta medo. Remédio não liberta medos. Talvez fortalece, sim, algumas químicas corporais que dá mais clareza até o ato de coragem de viver melhor, de querer ser feliz. Talvez libere essa química. Mas a pessoa ainda cria a dependência dessa química para liberar clareza na vida. E falar sobre isso é um ato de coragem. Parar de depender de remédios, parar de depender de desculpas. É um ato de coragem. É um ato de muita coragem. E dói quando escuta isso. Dói. Machuca. Você tem que se transformar. Não, você não tem que se transformar. Continua aí. Continua essa vida que você está. O preço é alto. É caro. Passar dificuldade. Passar com dificuldade em todos os sentidos. O preço é alto. Só que se transformar também é um preço alto. E aí vem a troca. Que troca será que é mais para mim importante? Será uma troca doente ou uma troca saudável? Será qual troca que realmente importa para mim? Por isso que eu tenho uma ferramenta que eu dou o nome de troca saudável. É a ferramenta que realmente faz você se transformar. Eu desenvolvi, sim, com conhecimento de várias outras técnicas. Sim. Mas essa ferramenta que eu criei, não quero dizer que ela é melhor, mas ela transforma. Ela transforma a vida minha e das pessoas. Quando as pessoas falam que coragem é para poucos, eu discordo. Coragem não é para poucos, a coragem é para todo mundo. Só precisa de incentivo, só precisa de apoio ou de inspiração. Aí sim, você está dando clareza aos gatilhos da coragem. De se transformar, de ser ético, né? Uma palavra tão pouco usada, pouco falada, ética, integridade. Tão pouco falada sobre isso. Talvez você que está assistindo já fale assim, não, mas para que ser ético, ser íntegro? Toda vez que eu fui dessa maneira, eu fui manipulado, eu fui usado. Aí vem a dor da manipulação, a dor da traição, que fica velada dentro de você. E a dor da traição, da manipulação cria medos. A criança, ela é genuína, ela é ética. A criança não vem com os carimbos de falta de integridade. Ela vem íntegra. Ela deixa de ser íntegra porque a manipulação, a traição, a humilhação carimba a criança. Cria traumas, cria choques. Choques extremamente profundos nas emoções. E aí você pergunta, mas por que eu preciso ser íntegro? Porque eu preciso me libertar do que mais me afunda. O que mais me afunda é meu medo. Medo de ser usado, de ser rejeitado, de ser abandonado. O que mais me afunda são esses medos. De ser uma pessoa presa, de ser uma pessoa displicente. São vários medos que estão aí marcados dentro da gente. Marcado mesmo. Marcado profundamente dentro da gente. E aí, ou você escolhe continuar nessa mesma vida que você está, ou você escolhe ter mudanças profundas de um relacionamento mais saudável.
de uma vida financeira mais saudável, no caso de recursos, né? De poder proporcionar coisas boas na sua vida e você ser uma inspiração para os seus filhos, para as pessoas que se importam com você, seus amigos, ou ser uma pessoa que faz de vítima. É mais fácil. Ah, mas fulano fez mal para mim, ele agiu pelas minhas costas. Tá? Se a pessoa agiu pelas suas costas, foi escolha dela. Talvez ela agiu sim porque ela tem medo de ser manipulada. E que está ferido, fere. É normal. Agora, eu preciso expor essas pessoas? Não, não é necessário se expor. Não precisa, não há necessidade de expor ninguém. A necessidade de se expor. Dizer, ó, eu, por medo de passar, por ser, mais uma vez, passar para trás, eu fui passado para trás. Então se exponha. Eu fui passado para trás porque eu tinha medo de ser passado e eu estava tão com medo que aconteceu. Eu não dei clareza, a coragem de quê? Dizer não para as coisas. De saber o que realmente importa. Então exatamente esse é o ponto de hoje. Quanto mais você é claro no que realmente é importante para a sua vida, você não precisa ser arrogante. Dar clareza não é arrogância. Dar clareza é iluminar a vida. Ética é iluminar a vida. Gratidão é iluminar a vida. Prazer profundo é iluminar a vida. Trazer regras mais saudáveis, criar regras mais saudáveis para o contexto da sua vida, é iluminar, dar mais potencialidade na sua vida. É clarear, é se tornar uma pessoa cada vez mais inspiradora. Esse é o caminho de a gente poder ter a compreensão do que o medo não se vence. O medo não se vence. O que se vence é a coragem. Quanto mais você tem ela, mais o medo vai embora. Quanto mais saudável você fica, mais as doenças vão embora. Quanto mais saudável de recursos na sua vida, a miséria vai embora. Quanto mais você tem relações saudáveis, as traições, os abandonos vão embora. Mas para isso é uma inspiração, é um ato de coragem. E é exatamente esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto que a gente precisa compreender. Quanto mais coragem, quanto mais determinação, quanto mais ação, mais eu tenho capacidade de transformar a minha vida. E quando eu transformo a minha vida, eu não dou vazão para os medos, para as doenças. Eu diminuo os obstáculos e as objeções que podem vir. E se vier, eu estou preparado. Não é porque eu sou maior do que eles. Não. Mas eu estou aberto a ter coragem. E dar clareza, coragem de transformar a minha vida. É isso que a gente precisa, né? Da clareza, da nossa coragem. Até mais.